Vejo um polegar positivo, estamos no ar, estamos na mesa do Clubinho, começa agora o 4º episódio, o nosso mascote tirou os óculos escuros, colocou o óculos de grau, o óculos de leitura, isso é sinal de que estamos na mesa do Clubinho, um episódio de 30 minutos para nos dedicarmos, mergulharmos num tema só. O tema do episódio 4 é Fintech. Precisamos falar de fintech, para isso eu tenho dois especialistas na mesa. Deixa eu começar apresentando o meu amigo de BTG Pactual, Eduardo Rosman, sócio responsável pela análise do setor financeiro do BTG Pactual. Rosman, seja muito bem-vindo à mesa do Clubinho. Obrigado, é um prazer. Estava até conversando aqui anteriormente que o setor mudou. Eu comecei como analista de banco. E aí agora, isso em 15 anos 2008. Atrás. Aulas. Comecei a olhar o setor um mês antes da queda do Lehman. Então, começou bem, cara. E agora não é mais setor de banco, setor financeiro, porque está mais amplo e até abraçando tecnologia, que é o que a gente vai trazer aqui. E para isso, ele. Que honra, senhor André Caldas, CIO da Clave Capital. Seja muito bem-vindo de volta ao clube, mas agora na mesa do Clubinho, Caldas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Para quem quiser conhecer melhor o Caldas foi o nosso querido cobaia. Foi o Clube 1, o primeiro episódio, o lançamento do Clube da Examivest foi com o André Caldas. Convido para assistirem ao programa, um programa épico, clássico, edição de colecionador. Fique à vontade para conhecer melhor o Caldas, nosso craque do boliche. Ele que iniciou o quadro. O que você faz no clube? Boliche. Como anda o boliche, Caldas? Anda bem. Então vamos lá. Vamos aqui mergulhar, pessoal, em fintech, respeitando, né? Sei que dá vontade de tratar de outros temas aqui, mas vamos mergulhar em fintech. Eu vou dar o pontapé inicial apenas chamando a atenção, talvez para a gente começar de uma maneira bem geral, bem superficial e depois entrar em papéis, setores, o que evitar, o que monitorar, oportunidades de investimentos que estão acontecendo nessa evolução, nessa revolução do sistema financeiro, não só no Brasil, mas no mundo. Essa combinação de finanças com tecnologia. Caldas, eu chamo a atenção aqui para esse processo, esse fenômeno de financial deepening, esse aprofundamento financeiro da população, essa financiarização da nossa economia que está acontecendo no Brasil, episódio que já acontecia em outras economias desenvolvidas e agora claramente estamos no início desse processo aqui no Brasil. Se você puder pelo menos apresentar aqui as comparações contra outros benchmarks, contra outras economias, só para a gente entender o potencial que a gente ainda tem para avançar nesse fenômeno, nessa direção de financial deepening, e aí a gente começar a entrar e começar a tentar entender os players, o que geralmente acontece, o que monitorar nessa financiarização que está acontecendo no país, Caldas. Obrigado, vamos lá. Então, esse é um tema que estava muito em voga aí nos últimos tempos, até com juros baixos, estava dando um incentivo forte ao movimento para se começar a operar a bolsa. O número de CPFs na Bovespa, na B3, é um benchmark importante. A gente observou, estava achando que era 3 milhões, já são 4 milhões. Crescendo exponencialmente. E aí quando se coloca, há um espaço muito grande de penetração nisso sim. O brasileiro tem um sistema que os juros são altos por razões históricas, tamanho de Estado, taxas reais, exposição à inflação, que tiravam muito o apelo de ativos, vamos dizer, menos ligados a juros. A gente está tendo um momento, no curto prazo, de um ajuste de inflação global, que está levando nossos juros para um patamar mais alto, não de forma estrutural. Esse é um movimento que veio para ficar. A gente vê players como BTG, como XP, muito bem posicionados para aproveitar essas oportunidades, trazer novos produtos, colocar a educação financeira como uma realidade. Perfeito. Esse momento esse momento atual parece um momento de uma certa desaceleração, mas é uma tendência que não tem volta. Estrutural. Exatamente. Ciclicamente pode estar arrefecendo, mas estruturalmente esse financial deepening, essa financiarização da economia, da sociedade veio para ficar. Correto. Nesses momentos é que a gente observa realmente a entrada de muitos players, né? A entrada de players que já nascem totalmente digital, que já nascem totalmente abraçados com a tecnologia, e aí começar a tentar entender assim, quem são esses players que estão chegando, como olhar, como começar a separar ali joio de trigo, ruído de sinal e como ficam os bancões, que às vezes sofrem aversões, cabidas ou descabidas, exageradas ou não, mas vão ser engolidos, ficaram para trás, não conseguem fazer par aos novos entrantes. Como é que vocês veem isso assim, Caldas?
Não, eu acho que até uma coisa que a gente colocou, depois eu ouvi do Rosman, a questão que os bancos tinham, havia, se a gente olhasse 10 anos, o Investor Day lá dos grandes bancos, eles tinham orgulho em falar que iriam abrir X mil agências nos próximos períodos. E isso era emblemático, era a barreira de entrada. Então você tinha um network effect, quanto mais agências você tinha. E isso, essa unicidade de canal para você trabalhar, para captar e empregar recursos, era uma barreira importante. Quando isso é quebrado, ocorre toda essa discussão, com grandes oportunidades. Aí tudo bem, abriu o mercado. O que vai acontecer? O Brasil chama atenção internacionalmente pela concentração do sistema e a rentabilidade do sistema. Então, isso é algo legal, é necessário, mas não é suficiente para que todos se deem bem. E num momento que a agência deixa de ser importante, ela deixa de ser importante para todo mundo. Então, não vai ser capturado esse valor necessariamente por um novo player, né? Sim. Então, isso eu acho que é um conceito importante. E outro é que os bancos, tem bancos extremamente bem geridos que chegaram até aqui, uma situação de domínio de mercado, e não vão ficar parados esperando esse novo canal nascer e eles não participarem. Isso eu acho que é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, tem FIIs e coisas que irão cair, mas a gente não vê os bancos desaparecendo uma hora para outra, não. Queria até ouvir o que você está achando. Vou adicionar alguns pontos, Caldas. Vamos lembrar que os bancos que estão aí, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, são bancos mega bem-sucedidos, né? Na década de 90, sobreviventes, tinham dezenas de ganhadores. bancos, né? Sobreviveram os melhores, né? E acho que o mercado era super competitivo também. Obviamente teve o desafio de você sair de uma superinflação para um Brasil com uma inflação mais razoável, né? Mas lembra que, assim, a agência, de fato, ela era uma barreira de entrada muito grande e isso fez com que os bancos de varejo virassem grandes bancos universais também, né? Então, assim, historicamente, se você for ver Itaú, Bradesco, são bancos que são líderes, quando eu digo líderes, são top 3, top 5, né? Em toda a gama de serviços financeiros, né? Não só crédito, mas seguradora, cartão de crédito, adquirência, investment banking. Então, isso acabou também trazendo um poderio, né? E uma resiliência de resultado muito forte. Obviamente, não dá para fazer tudo de uma forma espetacular, né? Também, a gente pode até discutir isso também, mas tem uma série de subsídios cruzados também no sistema financeiro brasileiro. Os bancos, de certa forma, eles têm que... Alguns setores eles são obrigados a emprestar com uma taxa meio regulada e, de alguma maneira, você pode dizer que eles cobram um pouco mais, né, de outras áreas para poder compensar. Isso acabou gerando oportunidades também. Então, enfim, mas acho que os bancos que estão aí são ganhadores e super bem geridos, né? Sim, e estão no momento de repensarem também como vão encarar essa situação. Então, hoje, quando a gente ouve um press release ou olha, por exemplo, o call, se usa termos como cluster, AI, que é o termo que as fintechs estão usando para analisar dados. Então, não dá para achar também... O banco tem um legado de mainframe? Tem, mas ele não vai ficar parado esperando os outros caras tomarem o bolo deles de mercado. E mudou o mindset também, né? Acho que eu lembro de algumas conversas há 4, 5 anos atrás, a conversa não era legal, assim. Tinha uma resistência. A gente brinca que é o tal do denial mode, né? Perfeito. Você vê o que está acontecendo lá fora, né? Acho que a gente tem tentado estudar bastante do que acontece lá fora. E aí a história sempre aqui no Brasil vai ser diferente, né? E acho que em muitos casos é diferente mesmo. O Brasil é cheio de especificidades, né? De coisas meio que... tributação muito difícil, lei trabalhista que acho que melhorou bastante, mas tem muito difícil. Então, historicamente, acho que estrangeiros têm dificuldade de operar no varejo no Brasil de uma forma geral, mas tinha essa visão que acho que mudou. Acho que os incumbentes também estão aprendendo, estão melhorando, os preços estão caindo, né? A qualidade dos serviços estão melhorando. Caldas, só te provocar no seguinte aqui, talvez a conversa ficar mais prática ainda. Você comentou no resultado dos bancos, até eles têm comentado cluster, AI, palavras ou repertórios aí do dicionário mais próprio dessas fintechs que estão surgindo. Mas, por exemplo, hoje, olhando os incumbentes, Rosman também entra aí, olhando os incumbentes hoje, acho que o que vocês colocaram aqui até agora assim, parece exagerado e precoce falar as fintechs vão dominar, bancões vão morrer, a velha economia vai ser apagada na história, até porque se você olhar para os Estados Unidos, os bancões estão aí, aliás, estamos em semana de resultado dos bancões, e eles estão muito bem, obrigado, e continuam vivos, ou seja, é subestimar demais a capacidade dos caras de se reinventarem, de continuarem, né, profitable, gerando lucro nos business que eles já estão acostumados a fazer. Mas,
para a gente ter uma noção e acompanhar, você falou lançamento de resultado, encontro de resultados, ou Investor Day, ou coisa que seja. Para esses bancões, quais as linhas, ou qual é o guidance, as orientações que o management, ou linhas que você procura ver para falar, esse cara tá atento, esse cara tá indo na direção certa para para combater para competir com essas fintechs, você não fala, não estão conseguindo entregar, não estão conseguindo pilotar aqui através de resultado. O que você está olhando? Excelente pergunta. O que acontece? Acho que os locais, e olham bem essa questão, tem duas linhas que o mercado trabalha de forma bem importante, que é olhar a questão dos FIIs vis-à-vis os custos. Por quê? Porque a percepção do mercado é que, no momento que a estrutura era mais concentrada, você tinha custos em excesso porque tinha um retorno muito bom de uns FIIs de um mercado mais concentrado. E esses FIIs vão cair ao longo do tempo e se espera que os bancos tentem compensar pelo menos parte disso com os custos. Então, olhar índice de eficiência e olhar essa evolução da queda dos FIIs é o que vai nos mostrar qual vai ser uma velocidade de equilíbrio para frente. Essas duas acho que bem relevantes. E por uma questão, vamos dizer, de crise, de pandemia, os FIIs não estão caindo na velocidade até que muitos esperavam. Mas não é um movimento que eu descarto. Elas vão cair. Questão que podem levar mais tempo. Em contrapartida, os custos, a gente tem que observar de forma bem atenta como os bancos vão ser agressivos de forma responsável nessas linhas. Tem espaço, eles vão usar. Sim, mas já dá para ver, né? Em algumas linhas dos grandes bancos, tem alguns segmentos que, não diria necessariamente disruptados, mas segmentos que mudaram de forma importante, né? O setor de adquirência, de pagamentos, né? Mas assim, esse é um setor que ele não é, vamos dizer, monopólio dos bancos necessariamente. Você já vê em vários outros países empresas de pagamento muito bem sucedidas. Aqui no Brasil, acho que PagSeguro e Stone, né, que até hoje estão com um momento um pouco mais de dificuldade, né? Acho que elas apareceram e disruptaram, né, o modelo de distribuição, no caso da Stone, ou a PagSeguro, que inventou um mercado novo, né? E se for ver a Cielo, né, que agora está se recuperando, a Cielo já chegou a ser uma empresa de 80 bilhões de reais de mercado, bateu recentemente 5 bilhões. Né? Agora está valendo quase 10 de novo. Né? A Cielo, há 5, 6 anos atrás, dava 4 bilhões de lucro. Né? Hoje em dia, agora está voltando para o zumbi, mas chegou a dar 500 milhões recentemente. Então, essa linha foi uma linha que mudou bastante. Segmento de investimentos, né? Acho que assim, BTG Pactual, XP, são empresas que estão conseguindo, né, trazer um novo modelo de negócio. Tem várias outras também, posso citar aqui. Né? Teve o Modal, tem várias aqui. Mas a gente viu que esse setor também, o próprio Itaú reconheceu. Né? O Itaú tentou, né, comprou a XP lá atrás, que o regulador acabou não permitindo por causa de competição. Acho que até foi uma boa decisão. Né? Mas o Itaú percebeu que, por que eu estou comprando a XP? Porque eles estão fazendo alguma coisa boa que eu não estou fazendo. Então, o Itaú foi o primeiro grande banco, de fato, a abrir para o varejo mesmo, né? Abrir a plataforma. Né? Se você for pegar a performance do Itaú vis-à-vis dos outros bancos na parte de asset management nos últimos, 5 anos, performou melhor. Então, acho que tem aprendizados também que os grandes bancos podem ter com as chamadas fintechs, né? Perfeito. Interessante. Aliás, vamos até trazer aqui daqui a pouco o movimento da semana que aconteceu e até para entender e vocês reforçarem, ilustrar esse movimento de fintech, que foi o Itaú com a TOTUS, né? Que saiu recentemente, e tentar entender o que é a estratégia que eles estão pensando e o que vocês acham disso. Mas eu só vou espelhar a pergunta que eu acabei de fazer para os bancões, mas também para as fintechs. Só ressaltando, né? Assim, normal, numa transformação tecnológica, numa inovação tecnológica, que é esse fenômeno que a gente está vendo acelerado, né? Até por estarmos passando aqui no Brasil pelo Financial Deepening, é normal você ter hypes, você ter modas, você ter efeitos manadas, você ter muita animação, muito emocional e às vezes pouco racional ali para valorar, fazer valuation, entender o que é preço, etc. E aí o tempo, isso com pega 200 anos, todas as evoluções tecnológicas, as novidades, isso acontece, o tempo passa, ficam os campeões, saem os perdedores, o mercado se consolida, fica alguns pelo meio do caminho e os vencedores entram aí para a história e seguem com as próprias instituições financeiras americanas que estão aí já seculares. A espelhar a pergunta, o que vocês nessas fintechs, nessas novas empresas, instituições financeiras, quando elas estão reportando o resultado, quando os managements delas se apresentam para dar orientação aos investidores, qual é o principal métrica que vocês estão olhando para ver se essa vai passar pela arrebentação ou essa pode ficar pelo caminho? Assim? Essa pergunta é muito boa, é difícil, né? No momento inicial de você conseguir filtrar. Só que tem coisa importante. Acho que ele citou um exemplo importante, que nem a internet. A internet ia mudar o mundo. Ano 2000,
Comprava-se tudo. Tudo, exatamente. Aí poucas sobraram e a internet mudou o mundo. Mas nem quem comprou a internet em 2000, 90% perdeu dinheiro. Perfeito. É muito o movimento que a gente tem hoje que a gente tem que tomar cuidado. As fintechs vão mudar o mundo? Legal. Mas quem vai ganhar dinheiro com isso e como? E aqui, eu acho que é aplicar em coisas novas métricas velhas também, ou critérios. Qualidade do management, business é feasible, alinhamento, tecnologia, proposição de valor. Porque as narrativas têm que ser validadas. Esse negócio de active users com valuations malucos vai bater uma hora. Quantos vão conseguir monetizar? Não sei. Pegue caras que sejam mais sustentáveis. A gente tem excelentes exemplos, como C6, até um spin-off do glorioso BTG, né? A gente tem hoje um ecossistema é uma palavra moderna. Sim. Mas nós temos um Itaú, um Bradesco, Santander, temos um C6, temos um Nubank, temos Stone. Tem uma série de players que têm qualidades que provavelmente vão ser relevantes para frente. Então, eu acho que nisso tem que se olhar a qualidade do manager e proposição de valor. Eu concordo. Obviamente que assim, as empresas que vêm a mercado, né, fazem a IPO e estão listadas, normalmente elas já passaram pelo menos daquela primeira arrebentação, em geral. Mas acho que assim, a dificuldade também é o que a gente acaba vendo, que assim, várias empresas são muito boas, às vezes, num produto. Sim. Né, e tem uma dificuldade muito grande de empilhar produtos, né, porque a complexidade aumenta muito. Então, a gente também teve nesse mundo de fintech, né? Acho que o primeiro movimento foi esse movimento de você, vamos simplificar, né? Você não precisa ir num lugar e ter tudo. Dado que, se você tem um lugar que tem tudo, vários produtos não necessariamente são bons, né? Então, você começou a ter esse produto, empresas novas com monoprodutos, né? E agora, essas empresas mais poderosas estão tentando, né, trazer novos produtos e virar de certa forma, os incumbentes de antigamente, né? Só que tem muito desafio, né, para você fazer isso também. Nesse ceticismo que eu percebo assim na mesa do clube, quando os gestores falam de fintech e tal, o ceticismo é fazer dinheiro, tornar rentável o crédito. Mas sabe o que é interessante? Porque o que o mercado tem dificuldade é de entender que esse novo modo, ele pode ser muito bom para o cliente. Estou dizendo o seguinte, a desintermediação que a tecnologia traz faz o spread cair. O custo cair. E aí, esse R$ trilhão que é o sistema financeiro brasileiro dos bancões, ele não vai ficar no meio do caminho, ele vai para o tomador de dinheiro. E como é uma tecnologia, as pessoas querem falar, não, quem que vai capturar o trilhão? Cara, com a disrupção, com a barreira mais baixa, parte da grana vai muito para o tomador. E isso é a dificuldade que o mercado tem. E aí o mercado começa a forçar as narrativas. E querer um cara que é muito bom em uma coisa e que ele seja bom em outras. Crédito não é que seja ruim, ele é difícil de ganhar dinheiro, exige capital e a assimetria é grande. Exatamente. Você recebe juros para perder principal. E aí, uma coisa que a gente estava até colocando antes aqui, eu tenho muita fé que os bancões vão bem, porque as fintechs, o endgame delas, da maioria, é dar crédito. Exatamente. Então, cara, eu não discuto que a rentabilidade dos FIIs vai cair, mas quem tem 1 trilhão de carteira deve ter uma vantagem, mesmo que o funding seja mais disponível, né? Isso é importante. Perfeito. Minha única curiosidade aqui também, que parece muito no clube, e é normal, né? A gente ter certos benchmarks, comparar com movimentos que aconteceram lá fora, com empresas que existem lá fora, né? Pô, teve aqui, se não me engano, o episódio do Vlad, que foi o primeiro desse ano. Que legal. Eu não vou ter que... Ele estudou, aliás, chegou a operar, se não me engano, cara, uma fintech de, assim, Suécia e Noruega, uma coisa assim, Israel, foi dois países... Cazaquistão foi uma coisa meio exótica. Caspe, né? E que ele viu, estudou, aprendeu. Caspe, ele olhou bem. E é muito interessante também de ver coisas lá fora para antecipar momentos ou antecipar perdedores e ganhadores aqui dentro com coisas. Experiência internacional, assim, de fintech. Tem alguma, o Caldas ou o Rosman, que vocês destacam assim, que estão indo muito bem, que se provaram, inovaram e venceram, que são potenciais ali dominantes do mercado que elas estão nascendo e que poderia acontecer no Brasil também? Alguém saberia replicar, não saberia? Ou elas entrarem aqui no Brasil? Você sabe que é interessante que está acontecendo isso, né, nas chinesas de e-commerce e tal. Agora, é tudo tão novo que a gente não tem os exemplos lá.
É coisa de 5 anos. Não dá para ter um benchmark estabelecido. Banco digital principalmente, né? A Tinkoff é 2.000 e alto ali. Porque empresas de pagamento, se você for ver, dá para a gente falar aqui uma dezena de empresas bem-sucedidas lá fora que ganham dinheiro de maneira diferente, né? Você tem a PayPal, que é super conhecida. Esse exemplo é bom, porque dá para projetar equilíbrios em rentabilidades que são mais adequadas. Nisso, dá para ter uma disciplina e não sonhar que a rentabilidade de alguns segmentos vai ficar muito alta por muito Mas tempo. você vê que tem estratégias diferentes, né? Também não é que todo mundo precisa ser o ecossistema. Pode ter alguém que, eu sou muito bom nisso aqui, vou ficar craque. Acho que um exemplo é First Data. Sim, First Data, eu me lembro quando eu comecei a olhar o setor, a First Data era uma empresa até endividada, assim, foi comprada por um fundo de private equity, né? E se for olhar hoje, a empresa tem retornos espetaculares, dá 25% de ROI, assim. E o nicho dela é? Então, ela falou o seguinte, ela é uma processadora de pagamento, só que ela falou, eu não sou bom em procurar cliente, em me relacionar com cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser o backup aqui, eu vou ser o backbone aqui de uma empresa que ela vai procurar o cliente e eu vou prover a infraestrutura e a tecnologia para essa empresa. Obviamente tem que ter preço, escala. Tem uma escala. Então, no fundo, às vezes é o seguinte, não é exatamente isso, mas seria lá, Square Powered by First Data. Então, ele ficou muito bom nisso. Então, não necessariamente você, para ser bem sucedido, você precisa fazer tudo, né? Sim. Ou estar na frente do cliente. Basta ver, tem várias... Talvez a empresa hoje de capital fechado mais valiosa do mundo, que é a Stripe, é uma empresa que a maior parte das pessoas nem conhece. Porque ela, no fundo, ela é uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura de pagamentos para SMBs, né? Então, acho que talvez esse business de ser infraestrutura, né? Infra, né? Ser a infra também é um negócio interessante. Ele tem o desafio de qual o valor agregado que você tem, mas se houver esse valor, travar isso, consegue capturar. Que é um mega desafio. Vocês antecipam assim, algum outro grande movimento que está para acontecer aqui no Brasil nessa ordem de fintech, meios de pagamento, crédito, adquirência, assim? Qual seria o próximo movimento? Seja de consolidação ou não, eu provoco o movimento que aconteceu essa semana. Do que vocês acham, do que vocês estão entendendo desse movimento que o Itaú fez com a TOTVS? Eu até vou te adicionar para você, até para aproveitar e perguntar para você, porque no passado, né, o Itaú tinha vários acordos, né? Tinha acordo com todas as varejistas, com as concessionárias, etc. Cartão. Então, eram canais, né? Então, e agora, assim, a gente vai ter, né, várias empresas que têm relacionamento com o cliente, elas querem poder dar, de alguma maneira, serviços financeiros para seus clientes, funcionários, fornecedores, mas não necessariamente também eles querem ser banco. Ter o balanço. Né? Ter o balanço, né? Mas é muito interessante porque o que a gente vai observar é a troca da agência ainda cada vez mais para os novos canais. Seja uma TOTVS, seja o papo que a gente teve com a Cielo lá no Pactual. O banco vai trocar a agência por alguém que tenha penetração e capilaridade com coisas novas. Seja uma empresa que tem um ERP, seja uma Cielo que tem o Last Mile, seja um Hub. Isso vai ficar muito claro. E é por isso que eu acho que quem viu os bancos morrendo não estava antevendo que a agência morre, mas o banco não morreu com o capital. E ele vai usar outros canais, seja adquirindo fintech ou fazendo parceria. Isso a gente vai ver de forma exaustiva, acho que nos próximos períodos. Vai ser grande. Caldas, assim, eu sei que eu quero pegar alguns papéis assim com você. Os membros do clube, os membros do clube cobram, mas para te colocar num ambiente mais confortável, até por toda a questão de compliance, que orientação, a gente sempre fala que isso não é uma recomendação de investimento, né? Assim, dá uns nomes pra gente, que não é que você tá comprado, tá olhando, quer comprar, mas uns nomes pra gente e pros nossos membros aqui do clube, que assim, vale a pena olhar mais de perto. Vale a pena monitorar, a gente bota lá na nossa telinha pra gente monitorar, vale fazer um dever de casa, ir lá pegar o press release, tentar entender melhor para esse movimento de transformação financeira que a gente está vendo. Eu acho assim, Itaú, assim como, mas vale a pena olhar bem, leia os últimos press releases, vejam o que eles estão fazendo, conversem com relação com investidores, vocês vão ver coisas muito grandes que estão sendo estudadas lá, me agrada. 8 vezes lucro. Então, esse é um banco que, vamos falar assim, desse segmento me agrada. Eu gosto também de Bradesco, não tenho nada contra o setor, mas eu acho que vale a pena prestar atenção nisso. Tá.
Vamos falar no... Como é que chama? New Economy. Não, nem no New, no que tu falou do Financial Deepening, como é que a gente usou a expressão? Financiarização, aprofundamento financeiro. Equitização. Transformação financeira. Nesse negócio, eu acho que o BTG, eu sou um fã grande da ação, eu acho que tem feito um trabalho excepcional, acho que vale a pena também mirar nesse segmento. Gosto de XP, acho que é um segmento secular, é uma mudança que veio para ficar. Eu queria te perguntar isso, assim... Não, eu ia seguir na cadeia produtiva, mas pode falar. Não, prefiro que você continue. Não, a gente falou disso, por exemplo, em fintechs, cara, tem uma questão que eu posso discutir o valuation, mas a empresa, o Nubank é uma empresa muito especial. Começou no modelo monoproduto, tem desafios dessa base no momento macro, mas a questão das pessoas, da tecnologia, ela é um player de categoria global. Sim. Não vamos subestimar esse player. Ele é relevante. E a gente vê o mundo que tu vai ter um Itaú, vai ter um BTG, vai ter um C6 e vai ter um Nubank, na minha opinião. Com seus nichos e suas nuances. Mas esse, eu acho que o management... Existe muita discussão de valuation. Uhum. Mas o management, a qualidade do produto é muito especial. Não, mas acho que o ponto é, mesmo que você não queira necessariamente comprar a ação hoje, tem que acompanhar. Correto. Tem que acompanhar. Até como benchmark, porque eles vão ser benchmarks para muita coisa. Primeiro que eles têm muito cliente, mas não é só um cliente, eles dão bastante crédito para mais de 20 milhões de pessoas, né? Estão batendo 40 milhões de E estão se propondo a ser vamos dizer, eu digo, low cost provider, né? Eles argumentam, que eles defendem até na tese deles, que eles têm um custo de servir mais baixo, um custo de adquirir cliente mais baixo, porque vem muito boca a boca. Custo de funding, eles ainda têm um custo de funding mais alto do que os grandes bancos, por mais que tenham acesso a depósito, mas eles estão argumentando que eles conseguem ter uma inadimplência melhor do que os grandes bancos. E isso aí gera bastante debate. Então, acho que tem que acompanhar de perto, porque... Caso eles consigam provar que isso é verdade, talvez o valuation ele se prove, né, menos impeditivo. Né? Porque, e na verdade, o que houve, até tu perguntou historicamente, esse é um segmento tão novo que as coisas estão acontecendo de forma muito recente. Então, os valuations de 30, 40 bi são globais. Claro, na Revolut. E Nubank é um top 10 banco global na cabeça do investidor. Sequoia... O Beckett, fundiado pela Sequoia, caras do Vale do Silício querem trabalhar no Nubank, é um banco muito especial. Então, ele pegou essa onda ainda de valuations mais dilatados, que está acontecendo globalmente. E pode-se ter um arrefecimento? Pode. Agora, como negócio, quando a gente fala com os executivos, o Rosman tem uma mega experiência boa, você sente algo muito especial ali. Eu, para ganhar dinheiro como investimento hoje, o meu taxa de retorno que eu vejo no BTG com financiarização é bem alta. O Nubank eu quero acompanhar porque eu respeito muito a empresa e eu acho que ele vai ser relevante. Se a ação dele hoje está num preço mais adequado ou não, eu acho que já está mais fairly priced. Que no caso está por volta de 7, não é isso? Está próximo de 7 dólares. Ontem mas é um valor de mercado acima de 30 bilhões de dólares. Sim. Perfeito. Alguma pergunta, Rosman? Ou algum papel que você acha que nesse momento de transformação financeira, de muita coisa acontecendo com essa combinação de finanças e tecnologia, nesse momento de Financial Day do Brasil, vale a pena olhar ou explorar mais o Caldas aqui? Não, acho que seria interessante, acho que a gente já discutiu um pouco isso, mas se a gente for olhar a performance, né, o que está subindo na Bolsa né, esse ano, né, obviamente tem commodities, né, que a gente, acho que não é aqui o objetivo dessa conversa. Mas, já foi, episódio 2. Mas os grandes bancos estão subindo, né, B3 está subindo, né, Cielo subindo bastante, né, BB Seguridade, então alguns papéis estavam sendo meio que esquecidos e são meio que percebidos como economia velha, e tem outras, né, empresas, em teoria, que vieram à Bolsa mais recentemente, que tiveram performances espetaculares nos últimos anos e estão para baixo. Como é que você vê essa tendência? Isso veio para ficar ou não? Assim, não dá para exagerar para nenhum dos dois lados? Perfeito. Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, a gente... Teve muitos investidores venderam bancos mirando numa coisa e acertando no outro, porque o banco ele depende muito do PIB do Brasil. E eu acho que essa underperformance não se deu por uma ruptura de fintech nos bancos, se deu por uma questão de PIB com muitas dificuldades num país que atravessou momentos difíceis. E a mesma coisa está acontecendo nesse momento. Há um rebound, uma expectativa de aumento de juros que eles se beneficiam, e eles estão largados, o gringo entra na commodity, entra no banco. B3 é clássico.
A TB Bicicleta, o senhor pegou muito bem esse call de rebound. Era um call do BTG. Eduardo Rosman. Exatamente. Um call que eu não fiz o tamanho adequado, mas... Tá muito gentil. Não, você fez esse call. Daqui a pouco vem a cobrança. É. Daqui a pouco vem a cobrança do cliente. Que isso, Imagina, né? Agora, no primeiro momento, acho que tem um aspecto técnico. O gringo chegou a tentar pegar aquele textbook, o livro-texto de subida de juros global, Perfeito. toma bancos. O problema é que o nosso PIB não acompanhou. E aí o gringo meio que deu um para trás. Mas, o que a gente tem que ficar de olho nos bancões é se eles vão conseguir entregar um crescimento de lucro como eles vêm prometendo. A gente vê Itaú, Bradesco muito otimista para os próximos 2 anos, 22 e 23. Tá. Isso é o que não está precificado ainda. O Para Itaú, 2023, principalmente, correto, né? correto. Que seria o cara estar 7 vezes lucro. Exatamente. Prover que ele ainda tem NII, growth, crescimento de... De margem financeira. Correto. Essa é a oportunidade. No BTG é um call de mais longo prazo, de captura de novas linhas de negócio, de pegar... Porque banco tem isso, tem estoque de resultado, né? Então tem Tem inércia. carrego. Tem uma inércia, às vezes pro lado positivo, às vezes pro lado negativo. Então acho que estamos numa tendência positiva. né? Então, assim, caso não tenha uma piora muito grande na economia, caso a inadimplência não aumente muito, ela vai aumentar, acho que é natural, né? Sim. Mas você deveria ter um carrego, esse ano... Ou seja, mesmo com esse trimestre de desempenho positivo, vale a pena ainda entrar. Vale. Vale tendo essas premissas. A única coisa que eu acho que eu fico não é preocupado, mas essa questão dos FIIs, como o mercado teve muito ruído em pandemia, afeta até o funding, ou a forma que as fintechs vão atuar, ou os outros competidores, não é algo que tem que sair do radar da gente. Os FIIs vão ter que cair. Sim. Então, eu estava ouvindo o call lá, os press releases de uns bancos. Não, agora isso ficou bem para frente. Discordo. O jogo não está ganho, não faz sentido. Tem alguns FIIs que não fazem sentido, eles vão cair. Então não dá também, vamos entrar de peito aberto, acabou, não tem fim não. Os FIIs vão cair, só que eles estão fazendo o trabalho deles. No curto, o estrangeiro, ele adora olhar a margem financeira. Ele deixou de olhar aqui porque ele achou que os caras não tinham capacidade de crescer. Se nós entregarmos 2 anos bons, o cara vem. Bancos não vai negociar a 20 vezes lucro. Perfeito. Vai negociar entre 10 e 12. Sim. A gente está falando de 50%. Esse é o jogo. Cada coisa. É diferente. O financiarização, não. Os nossos bancos de financiarização, os ativos podem ter lá 20, 25 vezes lucro. Sim. Outra história, crescimento, asset light, novas linhas, novos negócios. O bancão é um outro patamar que é bom, que é sólido, mas eu não acredito que a gente vai ver esses caras negociando a 20 vezes lucro. Mas é que eles ficaram vários anos crescendo muito pouco a receita, né? Exato. Né? Então, e agora estão acelerando. Então, porque assim, quando você só não cresce a receita, sobra pouco espaço para você crescer lucro, só tem que cortar custo. Né? Exatamente. Se você tem receita, você, em teoria, assim, quando a receita parar de crescer, você ainda tem a chance de cortar custo, né? Então, normalmente você paga um múltiplo mais alto quando a receita está melhor. Está melhor. E o país tem que ajudar, e vai ajudar, mas tem que ter um PIB ali, uma confiança. Ainda estamos passando por uma revisão relativamente Altíssima. altíssima do PIB. Lembrando que tinha muita casa antecipando recessão para 2022, mesmo que leve, mas agora o consenso todo já foi para algum crescimento positivo para 22 e também 23. André Caldas, deixa eu agradecer, cara, a sua participação novamente no clube, mas agora estreando na mesa do Clubim. Que venham mais participações e não posso encerrar o programa sem antes, cara. Parabenizar não só você, mas todo o time da Clave Capital. Quase menos de 1 ano de história de Clave, vocês já estão com uma performance assim, de aplaudir, principalmente o tamanho, cara. Aproximadamente 6 bi de tamanho da Clave, assim. Desejo todo sucesso, cara. Você é um cara incrível, estreou com a gente aqui o clube. Foi um grande, que eu digo assim, entusiasta do projeto. Veio aqui, botou skin in the game. E é um programa que hoje a gente tem um orgulho de estar fazendo aqui na Exame, já indo pro episódio 25. Alama. A gente te agradece, deseja todo sucesso para você e pra Clave. Eduardo Rosman, meu camarada. Head... analista responsável, sócio do BTG Pactual, analista responsável pelo setor financeiro do banco. Muito obrigado, Rosman, Caldas, pela oportunidade desse bate-papo, dessa imersão aqui em Fintech. Caldas, um grande abraço. Eu agradeço muito, quero estar sempre aqui com vocês, brigadão. E será convocado. Rosman, contem comigo. Muito próxima obrigado, vez que o Caldas vier, pode me chamar de volta. Não, o grande brother Rosman. Repetiremos aqui. O Rosman, ele só... O que seria um outro tema, assim, ligado a finanças, que a gente pode dar um headline para chamar aqui? Fintech, já Você sabe foi... que tem um negócio que o Rosman escreveu um relatório sobre PIX, que é interessante.
Porque o Brasil pode estar na vanguarda de coisas... Vai saber que o investidor estrangeiro me pergunta muito mais de Pix do que o ele local. Ele entende o grau Porque de ele acompanha Índia, outros países, onde a mudança foi dramática. E acho que, assim, obviamente, projetar a mudança de hábito é sempre muito difícil. Mas, assim, eu tenho pouca dúvida de que não vai... Assim, é importante. Falaremos disso. Aliás, isso é muito notório no Brasil. O Brasil até com a agenda, parabenizar o próprio Banco Central, nessa agenda, está na vanguarda dessa promoção, incentivação aí dessa financiarização / tecnologia aqui do Brasil. Não, é importante, né? Fica já uma sugestão aqui para exame. Teve um material, pelo research do BTG, vocês escreveram já um materialzinho ali educativo, né? Não, a gente está acompanhando bem de perto, assim, a gente é mega fã do que o Banco Central está fazendo. Acho que não é à toa que o Brasil ele é, de fato, um dos lugares mais quentes de investimentos de fintech no mundo. E o estrangeiro, ele aplaude bastante o trabalho do Banco Central e eu acho que tem mais investimento em fintech no Brasil por causa disso. O regulador é friendly. Está aberto para... Digo assim, ele não tem que escolher lado, mas ele tem que ajudar, tem que ajudar diminuir as barreiras de entrada. Perfeito. Vou botar o link do relatório material e o link para a Klaviyo para o pessoal conhecer melhor todo o time do André Caldas e time. Pessoal, esse foi o Klubin, episódio 4, Fintech. Até a próxima, um grande abraço.